Como usar a armadura de Deus para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo? Esse é o tema do vídeo de hoje, continuando o vídeo anterior, onde eu falei sobre a armadura espiritual dos cristãos, dada pelo próprio Deus para a gente vencer as nossas lutas. Lá eu falei sobre o que é a armadura, para que ela serve. Então, se você não viu o vídeo anterior, volta lá, eu vou deixar na última tela desse vídeo para você assistir depois, amém? É de grande valia a gente entender um pouco sobre esse capítulo tão essencial para a nossa vida, principalmente nos dias de hoje, Efésios capítulo 6. Antes de falar um pouco sobre as características, as peças dessa armadura dada por Deus para nós, clica nesse botãozinho aqui embaixo de inscrever-se, tá bom? Para você não perder os próximos vídeos que eu vou postar aqui. Eu creio que vai edificar grandiosamente a sua vida espiritual, porque se a gente não estiver bem na nossa área espiritual, as outras áreas elas vão perecer, porque a nossa vida espiritual está ligada à nossa vida com Deus, e sem Ele a gente não é nada, a gente não pode fazer nada, amém? Não deixe de ativar o sininho também para receber as notificações quando eu postar um novo vídeo. Primeiramente, a gente começa lá em Efésios capítulo 6, versículo 14, onde Paulo ele vai nos dar a primeira peça dessa armadura tão importante para a nossa vida. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. O que quer dizer cingir? É vestir-se, é preparar-se, é estar já vestido para uma possível ocasião, alguma eventualidade. Então a gente tem que tomar essa atitude com antecedência, né? Antes que venham as guerras, antes que venham as lutas, precisamos estar vestidos, preparados. Então cingir é preparar-se, é vestir-se. E os lombos? O que significa os lombos? É essa parte debaixo da cintura, certo? Que tendo uma visão do tempo antigo, ocorriam as guerras, as lutas, os soldados precisavam de um cinto que pudesse segurar a sua parte de baixo da armadura, para proteger toda essa parte do ventre e também para segurar as suas armas. Então o cinto naquele momento era de grande valia, né? Para que ele pudesse ter agilidade ao pegar a arma, certo? No momento da batalha. E também, não apenas nessa questão da guerra, dos soldados, mas também na questão do trabalho duro. Os homens naquele tempo, eles utilizavam roupas longas, né? No tempo de Jesus, você pode ver que eles utilizavam um tipo de túnica, que era até os pés, até o tornozelo. E para que eles pudessem realizar o trabalho duro, eles precisavam levantar essa túnica até a altura da cintura, passar o pano, né, o excesso de pano por detrás das pernas e amarrar na cintura. Eu vou colocar essa imagem aqui para vocês verem como é que eles faziam isso. O objetivo disso era eles estarem preparados para o trabalho duro, para aquilo que eles precisavam exercer naquele momento. E se eles precisassem eventualmente fazer alguma coisa que exigisse um esforço maior, como correr, enfim, fazer alguma coisa que eles não poderiam fazer com um monte de pano nas suas pernas, tipo um vestido. Como é que eles poderiam correr com eficiência vestindo tipo um vestido, que era a túnica que eles usavam? Toda essa questão é pra gente pensar, eu preciso estar preparado para eventualidades. Questão dos soldados para a luta, questão dos servos. A gente vê isso muito naquelas pessoas que trabalhavam para outras, né? Precisavam fazer trabalhos pesados para outros senhores. Então eram os servos. Isso é para eles poderem servir de uma forma mais eficiente. E eu queria que a gente pegasse o sentido espiritual disso, meu irmão. Que toda a armadura de Deus, toda essa armadura que Deus dá para o cristão, para aquele que teme ao Senhor, para aquele que vive os propósitos de Deus, é para que a gente tome essa armadura de uma forma espiritual
espiritual pela fé. Então eu quero despertar aqui em você a visão espiritual disso tudo, que a gente está inserido numa guerra espiritual. A gente não pode não ver com os nossos olhos físicos, mas com os olhos da fé, com os olhos espirituais, a gente enxerga muito bem em que situação a gente está inserido. Que temos um Deus todo-poderoso que é por nós, mas que Ele nos instrui a fazermos a nossa parte. Qual é a nossa parte? A gente cingir os nossos lombos nessa primeira direção que o Espírito Santo nos dá através da sua palavra. Cingir os nossos lombos com a verdade. Aqui ele já está dizendo que a nossa arma, que a gente vai colocar cingida aqui, é a verdade. E isso vai ficar bem claro na última peça dessa armadura de Deus, que a gente vai ver mais pra frente, amém? Então, o sentido espiritual disso é a gente estar preparado para o que vem a seguir. E lá em Lucas 12:35, dessa preparação, Jesus, ele nos dá uma direção. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Ele nos dá a direção para estarmos preparados e com a nossa lanterna, com a nossa candeia acesa. Qual é a luz que precisamos manter acesa dentro de nós? Qual é o fogo que precisa continuar queimando até a volta do nosso Senhor Jesus? O Espírito Santo. O Espírito Santo precisa ser preservado dentro de nós todo o tempo. Então precisamos nos preparar, guardar a nossa fé, guardar tudo o que Deus nos dá e manter o Espírito Santo aqui guardado em nós também, porque o sentido espiritual que Jesus nos dá nesse versículo de Lucas é que ele está para chegar. Só que a gente não sabe o dia e nem a hora, mas a Bíblia nos dá o discernimento da época, do momento. A Bíblia nos dá sinais e a gente vê muito bem aparente esses sinais hoje em dia. Mas o que Jesus está querendo dizer é que o noivo, que é ele, o noivo da igreja, pode chegar a qualquer momento e precisamos estar preparados para recebê-lo. Então que você e eu possamos nos cingir os lombos com a verdade da palavra de Deus, para que possamos estar sempre alertas contra as astutas ciladas do diabo. Preste atenção, primeira direção é essa, é a gente estar preparado. Estando nós preparados para a guerra, ele continua depois da vírgula, e vestida a couraça da justiça. Então, o segundo ponto que ele nos dá é a gente vestir uma couraça. Nos tempos dos soldados, essa couraça tinha um material bem resistente porque ela está protegendo principalmente o peitoral do soldado, da pessoa. E a gente sabe que no peitoral existe um órgão muito importante, essencial para a nossa vida, coração. O material dessa couraça, o próprio nome já está dizendo, muitas vezes era de couro, bem resistente, mas com o passar do tempo foi sendo feita de metal, de bronze, etc. Então, é algo que a gente precisa ter o entendimento de que essa parte aqui é muito importante. Então, ela precisa estar bem revestida, o nosso coração. A Bíblia diz que precisamos tomar cuidado com o nosso coração, porque ele é enganoso, ele pode se enganar. O coração está ligado à nossa alma, que são sentimentos, sensações, etc. E de fato, numa guerra, meu irmão, não podemos ir armados com sentimentos. Não podemos usar os sentimentos, as sensações, as emoções para proteger algo tão importante para a nossa vida. Precisamos manter vestida a couraça da justiça. A justiça que é a fé no Senhor Jesus. Quando a gente começa a crer no Senhor Jesus, a nossa fé
fé nos é imputada como justiça. A justiça de Deus é crermos nele, é temermos a ele. Essa é a justiça. Para o mundo, justiça pode ser diversas outras coisas, mas num plano espiritual, que é a verdade, a palavra de Deus diz que a fé nos é imputada como justiça. Porque mediante a fé em Cristo Jesus, no sacrifício que ele fez na cruz, podemos ser justificados. Pelo sangue do Senhor Jesus, Deus nos justifica como justos. O justo pelos injustos. Foi isso que Deus fez. Ele enviou seu Filho puro, santo, para morrer em favor de injustos pecadores como nós. Então, aquele que crê no plano de salvação de Deus, no plano de redenção de Deus para a nossa alma, esse é tido como justo. É claro que essa pessoa tem que materializar o seu viver em Cristo todos os dias da sua vida. Isso é de total importância, né? Mas o crer no nome de Jesus, o temer a Deus, nos é imputado como justiça. Então precisamos vestir essa couraça da justiça todos os dias, porque o diabo ele tenta nos enganar de diversas formas e principalmente usando o nosso coração, as nossas emoções. Ele pode nos acusar de diversas coisas que fizemos no passado, mas se você já entregou a sua vida para Jesus, você já se arrependeu de tudo que você fez no passado, hoje você tem uma nova vida. Quando o diabo vir com as acusações desgraçadas dele, né, tentando tirar a sua fé, tentando jogar dúvida para cima de você, lembre-se da couraça da justiça, que você deixou aquela vida que você tinha antigamente e pelo nome do Senhor Jesus você não vai voltar para ela, porque você vai permanecer firmado nos caminhos do Senhor. Declare isso, meu irmão, declare isso. Se você está passando por alguma opressão do inimigo na sua mente, que está tentando voltar você para o passado, voltar os seus pecados, seus erros do passado, declare isso na sua vida. Vista a couraça da justiça, do sangue de Jesus na sua vida e declare para o diabo: o Senhor me remiu de todos aqueles pecados, o Senhor se sacrificou por mim, o Senhor se entregou por mim, derramou o seu sangue puro por mim e eu o aceitei como meu Senhor e Salvador. Eu aceitei, eu sou dele, eu não sou mais do mundo, eu não pertenço mais ao reino das trevas. Por isso eu estou aqui. Então todas as ciladas do inferno, todas as astutas mentiras do diabo que vão para o fundo do inferno, em nome do Senhor Jesus. Declare isso, meu irmão. Precisamos estar firmados na justiça de Jesus Cristo, nosso Senhor, na justiça que ele exerceu por nós. É claro que tudo isso, para podermos exercer essa autoridade que o Espírito Santo nos dá de declarar a verdade e fazer o diabo fugir com as mentiras dele, precisamos ter uma vida de santidade. Precisamos estar firmes com Deus, declarando a verdade, a nossa conduta justa diante de todos. Por isso que eu quero que você tenha em mente, você e eu tenhamos em mente que o diabo ele trabalha com a dúvida, em lançar pensamentos do nada na nossa mente, só jogando uma verde para colher uma madura, entende? Isso já aconteceu muito na minha vida e o Espírito Santo ele tem me ensinado a pensar, a refletir em tudo que se passa na minha mente. Porque se esse pensamento de dúvida, de insegurança, de coisas do passado passarem para o nosso coração, virem até a mente e a gente dá brecha para esses pensamentos formarem raízes e enraizarem no nosso coração, isso pode destruir a nossa confiança em Deus. Isso pode destruir a nossa vida com Deus, a nossa vida de intimidade com Deus, porque isso pode gerar medo. O pecado ele gera o medo e o medo paralisa o ser humano. O medo paralisa a pessoa de uma forma que ela não consegue avançar, ela não consegue ir para lugar nenhum, porque ela tem medo. Foi o que aconteceu com Adão e Eva no Jardim do Éden. Eles tiveram medo e não se colocaram diante de Deus para confessar o seu pecado e se arrepender, e Deus ele poder perdoar os dois ali. Isso não aconteceu. Por quê? Porque o pecado que eles tinham cometido gerou medo
neles de uma possível reação de ira de Deus. Mas eu creio que se eles tivessem ido a Deus e falado o que aconteceu, Deus, ele é bondoso e misericordioso para nos perdoar de todos os pecados. É claro que ele também é justiça. Aquilo que a gente planta, a gente vai colher, mas a gente buscar a nossa justificação em Deus, a gente buscar o perdão, a gente buscar a misericórdia dele, é algo que a gente pode fazer e buscar mudar aquilo que está dentro da gente, né, de errado. Então, enfim, eu quero que você tome isso como mais uma orientação que o Espírito Santo nos dá para a gente permanecer firmes contra essas astutas ciladas do diabo. O próximo ponto que o Espírito Santo nos dá através de Paulo, no versículo 15, é: calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Os pés, meu irmão, são também uma parte muito importante do nosso corpo. Imagine se você não tivesse pés. Você ia conseguir se deslocar para algum lugar? Você ia poder exercer algum trabalho, fazer alguma coisa? Os pés são importantes. E eles precisam estar bem protegidos para que a gente possa o quê? Avançar. No tempo dos soldados, eles precisavam ter sapatos bem firmes, bem com material firme, com material que pudesse sustentar os seus pés, permitir que eles corressem com agilidade e esses sapatos não se deteriorassem, não se soltassem com facilidade. Eram mais umas sandálias de couro, né? Eles precisavam de agilidade, eles precisavam de estabilidade, eles precisavam de firmeza e proteção para os seus pés, para que eles pudessem estar ali firmados no ponto deles, bem firmados, e pudessem correr quando fosse a ocasião, pudessem se esquivar dos inimigos com agilidade. Então tudo isso através dos nossos pés, através desse membro tão importante, no qual muitas vezes a gente não dá muito crédito, mas se não fosse os nossos pés a gente não fazia era nada, ou muita coisa a gente não poderia fazer. Então o que é que ele diz? Esses calçados, eles são também a palavra de Deus, porque ele diz: calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Então, preparação, mais uma vez esse sentido de estarmos preparados, munidos com o evangelho da paz, porque volta e meia a gente acaba passando por situações que tentam tirar a nossa paz totalmente, né? Alguma coisa, alguém nos estressa, etc. E precisamos estar com os nossos pés bem calçados, para que não nos inclinemos para o lado errado, para que não possamos dar um passo em direção a algo que venha desagradar a Deus. E eu destaquei aqui uma questão importante, porque a palavra de Deus diz em Salmos 119, versículo 105, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus, assim como o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus é a palavra e ele diz que ele é a luz do mundo, então a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, para que a gente caminhe em direção à luz, a gente caminhe em direção à linha certa até chegar na eternidade, na nossa salvação da nossa alma. Então é luz para o meu caminho. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Em meio a um mundo de trevas, Jesus é a nossa luz, que vai iluminar o nosso caminho até Deus, até a eternidade. Então você pode ver a importância disso. E eu destaquei aqui a questão das filosofias, doutrinas, entre outras coisas que podem tirar o entendimento da palavra de Deus da mente do ser humano. O ser humano acreditar em diversas outras doutrinas, outras religiões que existem por aí, que dizem, né? O mundo diz que todos os caminhos levam a Deus, mas a gente sabe que não é bem assim, que só existe um único caminho, uma única verdade e uma única
vida para o ser humano, ter vida eterna. Toda essa questão que existe muitas opiniões formadas por aí, filosofias, etc., que colocam o ser humano no centro, né? As filosofias, elas têm esse direcionamento de colocar o ser humano como o centro de tudo. É a gente estar ligado com tudo isso. É a gente estar ligado e calçados os nossos pés na preparação do Evangelho da Paz para que a gente não tome outros caminhos que podem nos levar à morte espiritual lá na frente. Olha a importância da gente calçar esses sapatos, esses calçados nos nossos pés, para que a gente não se desvie das palavras de Jesus, do Evangelho da Paz, que vai nos levar até a eternidade com Deus. Então, calçar esses sapatos que vão proteger os nossos pés é de grande importância para estarmos alertas, estarmos sempre ligados, estarmos analisando tudo que se passa na nossa mente, todo pensamento que vem, a gente está filtrando com base na palavra de Deus, para que os nossos pés possam caminhar na linha certa, porque a luz do mundo é Jesus. Então Jesus é a palavra, então a gente tem que seguir essa palavra, para que a gente não se desvie. E precisamos calçar esses sapatos todos os dias, meus irmãos. Todos os dias a gente está buscando na palavra de Deus a orientação que a gente precisa, o discernimento, a sabedoria, as decisões que a gente tem que tomar durante o dia, enfim, infinitas coisas que a gente tem que fazer. E a palavra de Deus é o nosso guia, porque Ele é o nosso Senhor Jesus, materializado em toda a história do plano de salvação de Deus. Deus, Ele sabe que a gente precisa dessa peça tão importante, que a gente vai precisar todos os dias passar por armadilhas do mal, passar por caminhos que tenham muitas pedras, situações, essas pedras que eu digo, pense num sentido que são os problemas do dia a dia, as situações que vêm, que tentam nos abalar, que tentam nos fazer tropeçar. Muitas vezes o inimigo lança armadilhas, lança laço do passarinheiro, lembra lá de Salmos? Ele lança armadilhas para que a gente caia nelas, para que a gente tropece, para que a gente falhe, e logo em seguida, logo lança as acusações, que foi o que eu falei anteriormente. Então a gente precisa estar, meu irmão, em espírito e em verdade. E outro detalhe muito importante, que eu vou dar um versículo para vocês, que está lá em Isaías 52:7, que ele fala: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: teu Deus reina. Olha só esse versículo que nos traz o entendimento de como a gente deve calçar esses pés todos os dias. Como colocamos esses calçados nos nossos pés? Quando a gente evangeliza, quando a gente anuncia o evangelho da paz para aqueles que não conhecem, para aqueles que não o vivem. Olha só a importância, meu irmão, da gente estar todos os dias pensando na evangelização, no próximo. Eu sei que muitas vezes o dia é corrido e tudo mais, mas a gente ter isso em mente, que temos uma missão aqui nessa terra, e por mais que muitas vezes seja difícil, a gente precisa estar firme nessa missão. A gente precisa continuar, independente de tudo que venha para tentar nos parar. Precisamos continuar buscando evangelizar aqueles que precisam. Então, quão formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz, daqueles que trazem as boas novas, que anunciam a salvação, porque esse é o plano de Deus. É isso que Deus mais pensa, é na salvação do ser humano. Ele trabalha todo dia para isso. Ele envia os seus servos, os seus soldados, todos os dias para alcançar aqueles que estão perdidos ainda. E é por isso, meu irmão, que Jesus, ele ainda não
voltou. Mas isso não quer dizer que não esteja próximo. Está muito próximo, porque os sinais estão aí, né? E a gente vê isso pela palavra. A gente enxergar isso também é uma forma de calçar esses pés, para que a gente caminhe em direção à nossa salvação, para que a gente se proteja, para que a gente se afaste de tudo aquilo que tenta nos distrair. A gente já falou de 3 peças dessa armadura, são 6. Então, para que esse vídeo não fique muito longo, devido a tanta coisa que tem que ser falada, eu vou parar por aqui. No próximo vídeo a gente continua com as últimas 3 peças dessa armadura tão importante para a nossa vida. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha abençoado a sua vida, que tenha acrescentado na sua vida espiritual. Se isso aconteceu, então deixa um comentário aqui embaixo para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Curte o vídeo também, se for possível, né? E compartilhe, se você puder, esse vídeo para que chegue a mais pessoas e mais pessoas possam ter essa compreensão sobre o plano espiritual, sobre tudo isso que a gente tem que fazer a cada dia, que a gente não vê. São coisas que a gente não vê, porque a gente vive pela fé, meu irmão. A palavra de Deus diz que o meu justo viverá pela fé. E se esse justo retroceder, não terei prazer nele. Ele fala. Então a gente tem que continuar vivendo por fé e não por vista todos os dias. Que Deus abençoe a sua vida. Até mais.